Vamos para a quarta e penúltima parte da aula de 17 de março, né? A gente vai abordar o ensaio de Eric Auerbach sobre as flores do mal e o sublime. Quem viu o vídeo anterior, a parte anterior, viu que o final foi um corte, né? Acabou a minha conexão quando faltava completar o meu raciocínio, faltava alguma coisa em torno de 1 minuto. Então, eu vou iniciar esse vídeo agora, emendando com o que eu comecei a dizer lá, mas que foi interrompido pela queda da conexão. O que eu ia chamar a atenção ainda, finalizando, eu já estava dizendo que estava indo para o final, né, é que no texto que a gente estudou, do professor Orlando Nunes de Amorim, ah, ele faz ali uma distinção bastante didática entre a alegoria convencional e a alegoria expressiva. A alegoria convencional é a alegoria que está. Eu citei vários exemplos, por exemplo, nas músicas da MPB na época do período da ditadura, em que não se podia dizer as coisas claramente, então se dizia B no lugar de A, B querendo significar A. Né? Um exemplo que ele dá também é o do teatro medieval, né? É muito comum em que existe um personagem que representa a usura, existe o personagem que representa a heresia. E outro exemplo que eu poderia também dar, que eu acho que é o mais simples, né, o mais claro, é o exemplo das fábulas infantis, né, em que o lobo representa, na fábula do lobo e do cordeiro, o lobo representa a crueldade, o cordeiro representa a inocência. Ou seja, em vez de se falar crueldade, em vez de se falar inocência, alegoriza-se isso em entes, né, que representam, que alegorizam aquilo que está sendo significado. Essa é a alegoria convencional, é a alegoria cuja chave para a compreensão do texto alegórico está fora do texto. Você precisa fazer a ligação de que aquilo ali representa alguma coisa que está fora do texto. A outra alegoria, que é a que o texto enxerga no poema O Cisne, de Baudelaire, né, é o que ele chama de alegoria expressiva. Está não só nesse poema, como está em Baudelaire muito, e a gente vai ver muito isso também quando tocar nos textos do Walter Benjamin. O que é alegoria expressiva? Qual é a diferença? É que a alegoria expressiva não dá a chave fora do texto. É preciso fazer uma leitura aprofundada do texto para perceber que o texto, ele mesmo, cria nele mesmo a sua própria alegoria. Então, pegando o poema que ele pega para exemplo, que é o Cisne, né, nós vamos perceber Andrômaca, a referência ao vídeo, o cisne em si, né, a negra tuberculosa, vista numa praça de Paris, tudo isso são alegorias do exílio, alegorias esta que, num primeiro nível de compreensão um pouquinho mais profunda do poema, são alegorias do próprio poeta no texto que se vê como exilado da cidade em que ele vive, mas na qual ele já não reconhece mais, porque, como a gente chamou a atenção, Paris passou pela profunda reforma urbana de meados do século XIX. Tá? O que vai, esse primeiro nível da alegoria expressiva, o texto vai dizer, olha, na verdade, isso é uma alegoria sobre algo que na época não tinha nome ainda. Né? É uma alegoria sobre, como boa parte da obra de Baudelaire é uma alegoria sobre a depressão, né? O sentimento de depressão, que vai ficar mais claro, né? O conceito de depressão ele vai ser formalizado pela psicanálise freudiana e depois. Né? Então, ali, o que ele tem, o que ele vê em Baudelaire é uma alegoria desse. Não se podia falar assim, ou talvez nem fosse o caso, né? Afinal, se trata de linguagem poética. Né? Se trata, portanto, de uma alegoria da depressão. Né? Era isso que tinha faltado falar na aula, como complemento da aula anterior. Então, a gente vai para o texto do Eric Auerbach, no ensaio As Flores do Mal e o Sublime, que é um texto de
1951. É um texto bastante importante para a compreensão da poética de Baudelaire, e ele é um texto bastante longo que eu, aqui, para esta primeira etapa, eu vou analisar, eu vou fazer a discussão aqui apenas até um certo ponto do texto, porque o que se segue a isso, eu acho que vai ficar melhor entendido à luz das discussões trazidas pelo Walter Benjamin, que é o que a gente vai discutir numa segunda etapa do nosso curso, na segunda etapa deste período, né? Que é uma leitura mais sociológica do que literária, que está em Benjamin. E nesse sentido, né, essa leitura, embora seja uma leitura, essa do Auerbach, embora seja uma leitura literária, Auerbach é um grande estilista, né, da escola estilística alemã. Aqui o que vai nos interessar é até vocês têm aí o mesmo texto que eu tenho aqui diante de mim. Eu vou marcar para vocês, vou jogar aqui na tela para indicar até onde eu vou discutir nesta aula de hoje o texto do Auerbach. Deixa eu apresentar aqui na tela. Onde está você? Você está aqui. Aqui. Bom, vocês têm aí o mesmo texto que eu tenho aqui, que é do livro do Auerbach, Ensaios de Literatura Ocidental, tá? Está aqui o nome do livro, Ensaios de Literatura Ocidental. Abre, né, com o poema Spleen, no original francês, depois numa tradução livre, e depois o texto vai se estender, mas para nós aqui, essa discussão inicial, eu vou somente até a página 312, até aqui, a página 312. O que virá depois disso, que é extremamente importante também, eu acho que ficaria um tanto ou quanto pesado para essa etapa agora nossa. A gente vai deixar isso para a segunda etapa do curso, na continuidade do período, ok? Algumas observações iniciais. Esse poema ele integra a parte spleen e ideal, que é a primeira parte das Flores do Mal. Spleen é uma palavra inglesa correspondente ao ennui, ao tédio dos franceses, né? E é correspondente também, a spleen é também uma tradução de baço. Segundo a medicina antiga, né, a causa da melancolia, aquilo que causava a melancolia vista como uma doença, era chamada de bilis negra. A bilis negra era causada por um mau funcionamento do baço. Tá? Mas, para além dessa significação de fundo medicamentoso, digamos assim, o Baudelaire, quando ele usa spleen em vez de ennui, a gente tem aí já uma coisa que é uma espécie de para causar um certo estranhamento no leitor, porque seria bastante esperável que ele usasse o termo francês, afinal de contas, ele está escrevendo em francês, que ele escrevesse le nuit e não spleen. Né? Então, o spleen tem alguma coisa assim de postiço, alguma coisa assim daquilo que há muito em Baudelaire, né? Que Benjamin vai estudar bem, que é a coisa do poser, do sujeito que gosta de posar. Hoje nós chamaríamos de poser, tá? A ostentação de uma pose. Tá? Pois bem, nessa mesma sessão, existem 4 poemas que Baudelaire chamou de spleen. Tá? Esse aqui é o quarto e último deles. Tradução. A tradução eu vou trabalhar não com a tradução que está no texto, mas eu vou botar aqui na tela, para a gente partir dela, a tradução do José Lino Grunewald.
né? Olha, é aquele problema, né? As traduções de Baudelaire são sempre, é sempre um problema, porque eu gosto dessa tradução, embora ela não venha, talvez, a corresponder em tudo que o Auerbach explora no poema. Mas, salvo engano meu, salvo algum mau juízo meu, acho que nenhuma das traduções de Baudelaire que eu compulsei, né? Eu tenho aqui umas 7 ou 8, nenhuma delas, enfim, dá conta de tudo do que está no original. Mas, de qualquer maneira, então eu optei pela tradução do Juscelino Grunewald e vamos com ela até o fim. Então eu vou ler o poema na íntegra, ele já foi lido anteriormente, mas vamos retomá-lo. Spring. Quando, pesado e baixo, o céu... Um minutinho só aqui, porque deu uma... Não, peraí. Um minutinho, eu tenho que botar na tela. Eu não pus. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Então, na tradução do Juscelino Grunewald. Spring, quando pesado e baixo, o céu como tampa, sobre a alma soluçante, assolado aos açoites, e que deste horizonte a cercar toda a campa despeja-nos um dia mais triste que as noites, quando se transformou a terra em masmorra úmida, por onde essa esperança, assim como um morcego, vai tangendo paredes ante uma asa túmida, batendo a testa em tetos podres, sem apego. Quando a chuva estirou os seus longos filames, como as grades de ferro em uma ampla cadeia, e um povoado mudo de aranhas infames até os nossos cérebros estende as teias, súbitos sinos saltam com ferocidade e atiram para o céu um gemido fremente. Tal aquelas errantes almas sem cidade que ficam lamentando-se obstinadamente. E féretros sem fim, sem tambor ou pavana, lentos, desfilam dentro de mim. E a esperança vencida chora. A angústia, feroz e tirana, a negra flâmula em meu curvo crânio lança. Não. Este é o poema. Vamos a algumas observações de início. De início, o Orbá, né, chama logo a atenção de que se trata de um poema de assunto... Bom, primeiro ele faz uma observação sintática sobre o poema, que eu não vou explorar aqui, que é excelente. Né? O poema ele se faz por um único movimento, que são 3 orações temporais subordinadas, que é um procedimento que a gente encontra em Baudelaire também. Um poema praticamente todo num movimento só, às vezes num período só. Me ocorre aqui agora de cabeça o Eutonte Morômenos. Também nós temos isso lá. Ali eu acho que são 2 períodos, mas ele é muito intrincado e muito rigoroso no encadeamento das suas diversas subdivisões. Né? Eu estou novamente esquecendo de botar o texto do Auerbach aqui na tela. Vamos lá. Bom, eu vou passar por cima dessa observação sintática, porque fugiria ao nosso caso aqui, mas gostaria de chamar a atenção de início, né, para o fato de que é um poema de sério, né, é um poema de grave, né, e a marca de cara disso é o metro alexandrino usado, que é o metro clássico por excelência francês. O Auerbach diz assim: o metro alexandrino
que é o verso de 12 sílabas, né? Deixa claro que se trata de um poema sério para ser recitado lenta e gravemente. Atenção! Há figuras alegóricas grafadas com letras maiúsculas, como esperança, né? Esperança, espoir, também traduzido por esperança, angoisse, angústia, né? Todas essas palavras aparecem em maiúsculas, ou seja, elas têm aí uma função de alegorias, né? E há também epítetos e outras figuras retóricas ao gosto clássico, de sonnet timide, de suasa tímida, né? Ou seja, nós estamos aqui, o Auerbach chama a atenção, para um poema do sublime e do sublime sombrio, tá? A unidade sintática, o ritmo grave e as figuras retóricas combinam-se para emprestar ao poema uma atmosfera de sublime sombrio, em perfeita consonância com o profundo desespero que emprega. Tá? Aí ele faz uma descrição das metáforas do poema e vai dizer que é o poema que tem uma tópica, né, do horror sem esperança. Né? Pegando daqui, o horror sem esperança tem seu lugar tradicional na literatura. É uma forma particular do sublime. Podemos encontrá-lo, por exemplo, em alguns dos poetas trágicos e dos historiadores da antiguidade, e, naturalmente, em Dante, sempre dotado da mais alta dignidade artística. Ou seja, o tema do horror sublime, que é tradicional na literatura, a tópica do horror sublime, é sempre um atestado de alta dignidade artística, né? De alta gravidade daquilo que se aborda. Mas aí começa a leitura originalíssima do Auerbach, né? Mas já nas primeiras estrofes encontramos coisas que dificilmente parecerão compatíveis com a dignidade do sublime. Um leitor moderno, atenção para isso, né? A gente está escrevendo isso há 70 anos, né? Está escrevendo isso em 1950, né? Ele, Auerbach, né? Baudelaire escreveu 100 anos antes ainda, né? Baudelaire está distante de nós aí, sei lá se vão 170 anos, né? Mas, digamos, 100 anos depois de Baudelaire, né, o Auerbach está dizendo que o leitor moderno, o leitor da época dele, Auerbach, quase não se dá conta dessas transgressões ao sublime, pois está acostumado a esse estilo, fundado por Baudelaire, em que tantos poetas, cada um à sua maneira, se instalaram depois como em sua própria casa. Ou seja, para o leitor do tempo de Baudelaire, isso era isso que ele vai começar a apontar, né? De coisas que são pouco compatíveis com a dignidade do sublime, eram extremamente chocantes em 1857. Daí o livro ter causado todo o escândalo que causou. 100 anos depois, quando Auerbach escreve, né, já não a gente já não se dá conta desse abalo, ele lá. Hoje, então, 70 anos depois já de Auerbach, a gente pode vir a se dar menos conta ainda. Por quê? Porque Baudelaire foi tão grande, a influência dele foi tão profunda, né? Foi tão decisivo que praticamente todo mundo passou a fazer a poesia nesses termos abertos por Baudelaire. É nesse sentido que Auerbach diz: depois de Baudelaire, tantos se escreveram dessa forma que se instalaram como se em sua própria casa. Mas os contemporâneos de Baudelaire, ou seja, aqueles que leram As Flores do Mal, né? Quando Flores do Mal saiu, e saiu causando escândalo, né? Mas os contemporâneos de Baudelaire, mesmo os que cresceram habituados às ousadias dos românticos, devem ter se espantado ou mesmo horrorizado já às primeiras estrofes,
No primeiro verso, o céu é comparado a uma tampa, a tampa de uma panela, ou talvez de um caixão, embora a primeira comparação seja mais provável. Pois em outro poema, Le Couvercle, Baudelaire escreve: couvercle é tampa, ok, gente? Le ciel, couvercle noir de la grande marmite, o boule imperceptible et vaste humanité, na tradução direta. O céu, tampa negra da grande panela na qual ferve a imperceptível e vasta humanidade. É certo que Victor Hugo proclamara alguns anos antes que a diferença entre palavras elevadas e coloquiais estava superada. Esse é um texto fundamental de Victor Hugo, que é o prefácio do Cromwell, de uma peça de teatro escrita por ele, Victor Hugo. Esse texto, esse longo texto, é um texto clássico, clássico, quer dizer, um texto romântico, né? Mas é clássico no sentido de ser um texto referencial, né? Ficou conhecido como teoria do grotesco e do sublime, quando Victor Hugo defende que não existem palavras poéticas ou palavras apoéticas, né? Victor Hugo defende isso no teatro, defende isso de uma forma geral, embora não tenha praticado muito isso na poesia, né? Ele não foi tão longe assim. É isso que o Auerbach está chamando a atenção. Tá? Quem avançou no sentido da direção apontada pelo texto do Victor Hugo foi Baudelaire. Tá? Ou seja, misturando o sublime, o tema sublime, as palavras elevadas, com o prosaico, com as palavras mais coloquiais, mais chocantes diante do sublime. Então, retomando aqui, é certo que Victor Hugo proclamara alguns anos antes que a diferença entre palavras elevadas e coloquiais estava superada, mas ele não tinha ido tão longe assim, e muito menos Alfred de Vigny, que era talvez, entre todos os românticos, o mais voltado para o tom do horror sublime. É claro que Prisões Úmidas, está aqui para falar nas palavras, das imagens que estão no texto, né? É claro que Prisões Úmidas, em ruínas, morcegos e aranhas, estão perfeitamente em consonância com o estilo romântico, mas apenas como requisitos de novelas e peças históricas, ou seja, encontradistos na prosa, no romance romântico, né? Mas não diretamente no presente imediato, não ao lado ou dentro do poeta, mas somente como símbolo. Utilizar esses termos em poesia era um avanço a mais, era um passo a mais, era o passo a mais decisivo que, na visão de Auerbach, Baudelaire vai dar. A última palavra é cerveau, um termo médico. Aqui a tradução nos traiu, né? Cerveau é crânio. Não, aqui não trai, não, aqui está certo. Há um outro momento em que ela nos traz. Deixa eu só conferir aqui a tradução do Zelino Grunewald. Não, Cerveau há um outro poema, eu me confundi, perdão. Na tradução utilizada, o Cerveau está traduzido por crânio, que é um termo médico. Não há, claro, nenhuma intenção realista. Atenção para isso, né? O verso é o seguinte, eu vou ler o verso aqui. A negra flâmula... Não, a sequência toda, senão a gente perde. A esperança vencida chora, a angústia feroz e tirana, a negra flâmula em meu curvo crânio lança. O Zelino, né, com todo o mérito que tem a tradução dele, ele não conseguiu fugir de um certo tom literário, essa dificuldade, né? Quando a gente pega a tradução mais literal, aqui, a tradução mais literal, que é
feita a partir do original do Auerbach, diz assim: a esperança vencida chora e a angústia atroz, despótica, sobre meu crânio inclinado, finca sua bandeira negra. Né? Então não tem a flâmula é uma palavra é, é, mais nobre, digamos assim, mais elevada do que bandeira. Né? A imagem é a seguinte: a angústia venceu, né? A angústia venceu o poeta no seu desespero e, como um bom vencedor, né, cravou no crânio dele a sua bandeira negra, ou seja, a angústia conquistou aquela cabeça. Ok? É isso, né? Traduzindo a imagem, que é sempre uma coisa horrorosa de se fazer, mas é isso. Né? Ah, é nesse sentido. Tá? Mas não há aqui nenhuma intenção realista, diz o Auerbach. Né? Pelo contrário, a imagem de aranhas no cérebro, isso está lá em cima, e aí, assim, aqui que eu acho que há a perda na tradução do Zelino. Né? Não, também não é aqui. É um povoado mudo de aranhas infames até os nossos cérebros estende as teias, ou seja, aranhas no cérebro mesmo. Né? Ah, a imagem de aranhas no cérebro é irrealista e simbólica. E por isso mesmo, ainda mais degradante. O poeta, angustiado e desesperado, vê assim negada a dignidade interna conferida por palavras como âme ou pensée. Né? Ele não fala em âme, ele não fala em alma, ele não fala em pensamento, ele fala em crânio, ele fala em cérebro. Percebe? Quer dizer, há uma descida aí em direção ao coloquial. Há uma descida, a um desinteresse, a um baixar do sublime para o mais prosaico. Outro momento é quando, no poema, ao abrir a quarta estrofe, nós temos sinos que saltam furiosamente e urram para o céu. Né? Os sinos urram para o céu. E aí sim, aqui há uma perda com relação da tradução em relação ao original. No texto do Baudelaire, tá? Diz assim: de cloche tout à coup sautant avec furie et lance le verset infréquemment. Traduzido literalmente, diz assim: os sinos saltam de súbito com fúria e lançam aos céus um urro terrível. Tá? Os sinos saltam de súbito. Então, né, é assim que de repente abre a esse espocar assim na quarta estrofe, né? De súbito, né? Então os sinos saltam de súbito com fúria e lançam aos céus um urro terrível, que na tradução do Zelino Grunewald ficou: súbito os sinos saltam com ferocidade. Ok. E atiram para o céu um gemido fremente. Quer dizer, em vez de urro terrível, né? Em vez de urro, gemido. Há um enfraquecimento aí na palavra, vamos combinar. Gemido é mais condizente. Vamos ver o que diz o Auerbach. Né? O Auerbach diz assim: ah, ele exclama, né? Sinos que saltam furiosamente urram para o céu. Mal se pode pensar em algo mais violento e estridente. Uma combinação dessas agride, isso aqui é importante, né, a noção tradicional da dignidade do sublime. Tá? Dentro do registro escolhido por Baudelaire, que é manter o registro sublime, né, isso é uma violência, uma transgressão. Com efeito, Hurlé
urrar, foi empregado pelos românticos num sentido orgiástico. Parece ter estado na moda em certos círculos literários na década de 1840. Mas combinações desse tipo não aparecem em lugar nenhum. Sinos que urram. Sinos não urram. Né? Sinos de igreja que urram e saltam com fúria. 70 anos depois, uma imagem assim seria chamada de surrealista. Né? Bom, então essa mistura do sublime com o não sublime, essa mistura do elevado com o baixo, do sublime com o prosaico, que na acepção de Auerbach vai ser fundamental para Baudelaire. É o que o Auerbach vai chamar de estilo mesclado. E o estilo mesclado, estudos posteriores vão explorar isso, vai ser um dos pontos definidores da poesia moderna. Tá? Ah, Agora, tem duas ideias, né, que eu gostaria de frisar que estão no texto de Auerbach, e eu vou finalizar com essas duas ideias, que ele vai chamar atenção para elas, ah, que eu vou localizar aqui. Está na página 308 do texto. Na página 308. Em nossa análise, diz Auerbach, né? Em nossa análise, tentamos expor duas ideias sob forma antitética. Em primeiro lugar, a antítese entre simbolismo e realismo. Obviamente, o objetivo do poeta não é dar uma descrição precisa e realista da chuva e de uma prisão úmida e em ruínas, de morcegos e aranhas, do toque dos sinos e de um crânio humano inclinado. Não é uma descrição realista precisa. A gente não está aqui no campo do realismo literário. Atenção. Não tem importância alguma saber se ele, de fato, ouviu sinos tocando num dia chuvoso. O todo é uma visão do desespero, e a exposição dos detalhes é puramente simbólica. Os dados têm tão pouca importância que os símbolos podem ser deslocados sem que haja perda. A esperança primeiro aparece como um morcego, mas no fim, quando chora na derrota, ela sugere antes a imagem de uma criança que a de um morcego. Né? A esperança é derrotada no final do poema pela angústia. Deste modo, não podemos chamar o poema de realista. Atenção para duas acepções do realismo aqui, tá, gente? Não podemos chamar o poema de realista se, por realismo, entendemos uma tentativa de reproduzir a realidade exterior. Se realismo for a tentativa de reproduzir uma realidade exterior, não, o poema não pode ser chamado de realista. Mas como no século XIX a palavra realismo estava associada principalmente à representação vívida de aspectos feios, sórdidos e repugnantes da vida, e aqui a gente tem que pensar no realismo, naturalismo, a gente tem que pensar em Flaubert, tem que pensar sobretudo em Zola, né, no realismo naturalista, já que isto constituía a novidade e o significado do realismo, a palavra era aplicável às imagens feias e repulsivas que estão no poema, sem preocupação com o fato de elas fornecerem uma descrição concreta ou metáforas simbólicas. Importava que a evocação fosse vívida, e, sob este aspecto, o poema de Baudelaire é extremamente realista. Embora as imagens evocadas sejam inteiramente simbólicas na sua intenção, elas dão forma concreta a uma realidade terrível e horrenda, mesmo quando a razão nos diz que esses símbolos
não podem ter nenhuma realidade empírica. Obviamente, não há ninguém com o nome de Angústia que possa hastear uma bandeira preta sobre um crânio inclinado. Mas a imagem do crânio inclinado é tão poderosa que vemos o retrato repulsivo. O mesmo é verdade em relação às aranhas no cérebro, ou aos sinos que saltam num lamento. Estas imagens impressionam com uma força realista de que não podemos escapar. Nem o poeta quer que alguém escape. Mas são imagens simbólicas, não são imagens que se ponham a reproduzir a realidade empírica. Então, o primeiro ponto é esse. A outra ideia enfatizada em nossa análise é a contradição entre o tom elevado e a indignidade tanto do tema como um todo, perdão, e a indignidade tanto do tema como um todo quanto de seus muitos detalhes. Este contraste perturbou muitos dos seus contemporâneos como uma ruptura de estilo. Foi violentamente atacado na época, mas acabou por se estabelecer desde então. Os críticos modernos, desde a época de Baudelaire, mas de modo mais persistente nos últimos anos, tentaram negar a hierarquia dos objetos literários, sustentando que não há objetos sublimes e objetos baixos, mas apenas bons e maus versos, boas e más imagens. No entanto, a formulação é equivocada. Ela obscurece o que surgiu de significativo no curso do século XIX. Ou seja, essa divisão sempre houve. E ela sempre foi sentida com muita estranheza. Tá? A maneira como Baudelaire operou nela causou um grande abalo. Na estética clássica, atenção para isso aqui, o tema e a maneira de tratá-lo foram divididos em três categorias: o grandioso, trágico e sublime. Tá? O grandioso, é trágico e é sublime. Depois, o médio, agradável e suave. E, por fim, o baixo, ridículo e grotesco. Dentro de cada uma dessas três categorias, grandioso, o médio e o baixo, dentro de cada uma dessas três categorias havia muitas gradações e casos especiais. Uma classificação deste tipo corresponde à sensibilidade humana, ao menos na Europa. Não pode ser eliminada à força de argumentos. O que o século XIX realizou, e o século XX levou ainda mais adiante, foi mudar a base da correlação. Tornou-se possível abordar com seriedade temas que até então pertenciam à categoria média ou baixa, e tratá-los séria e tragicamente, figurar artisticamente sua essência e seu curso. Os temas de Flaubert ou Cézanne, Zola ou Van Gogh não são neutros. Não se pode dizer que sua originalidade consista unicamente na novidade ou na perfeição de suas técnicas. Não há técnica nova ou genial sem novos conteúdos. O fato é que esses temas tornaram-se sérios e grandiosos por meio da intenção formal. Gente, é só pensar na influência que isso teve, direta ou indiretamente, no nosso modernismo. Né? Pensa no tema do amor, da dificuldade amorosa, né? Da dificuldade da conciliação amorosa, num poema que eu canso sempre de estudar em sala de aula, no Porquinho da Índia, do Manuel Bandeira. Quem diria que aquela coisinha ali, aquela coisa do menino brincando com o porquinho da Índia, né? Fosse, na verdade, um poema cuja temática é a dificuldade da relação amorosa. Ou seja, repetindo, o fato é que esses temas tornaram-se sérios e grandiosos por meio da intenção formal. O mesmo pode ser dito das Flores do Mal de Baudelaire. No dia 28 de fevereiro de 1866, ele escreveu a Ansel: neste livro atroz, ele reconhecia que o livro dele era atroz, eu pus todo o meu pensamento, todo o meu coração, toda a minha religião travestida,
todo o meu ódio. Fecha aspas. Ele não escreveria assim se não tivesse visto toda a tragédia, a profundidade e grandeza humanas de seu tema, e se não tivesse procurado expressá-la em seus poemas. É fútil perguntarmos até que ponto ele simulou e exagerou. A pose e o exagero eram parte inerente ao homem e a seu destino. Todos os artistas modernos, desde Petrarca, pelo menos, sentiram-se inclinados a dramatizar a si mesmos. O processo artístico requer uma elaboração dos temas, um processo de seleção que enfatiza certos aspectos da vida interior do artista e deixa outros de lado. Não era fácil para Baudelaire viver consigo mesmo e pôr-se a trabalhar. Ele tinha a tendência a exagerar seu estado e a exibir o que legitimamente sentia ser original e único. É aquilo que Eliot diz, né, que do seu sofrimento Baudelaire criou uma teoria e uma poética. Mas a sua concentração em certos temas que eram nitidamente seus e a força de sua expressão não deixam margem a qualquer dúvida sobre sua autenticidade fundamental. Bom, para fechar, né? Vamos pegar aqui, olha. Baudelaire foi o primeiro a tratar como sublimes certos assuntos que pareciam, por natureza, inadequados a tal tratamento. O spleen de nosso poema é desespero sem remédio. Não se deixa reduzir a causas concretas ou aliviar de alguma maneira. Desespero sem nome, sem remédio. É aquilo que depois, possivelmente, será diagnosticado como depressão. Uma pessoa vulgar poderia ridicularizá-lo. Um moralista ou um médico poderiam sugerir várias maneiras de curá-lo. Mas com Baudelaire, seus esforços seriam inúteis. Ele cantou em estilo elevado a ansiedade paralisante, o pânico diante do emaranhado sem esperança de nossas vidas, o colapso total, um empreendimento altamente honroso, mas também uma negação da vida. A língua alemã tem um termo apropriado para este spleen, das Graue Elend, a miséria cinzenta. Essa miséria trágica não deveríamos precipitadamente indicar como filisteus os críticos contemporâneos que rejeitaram essa forma de poesia? O que Platão teria pensado sobre ela? O próprio Baudelaire encontrou um termo muito semelhante para seu spleen, ma triste misère, minha triste miséria. Salvo engano, gente, é característico da miséria cinzenta que ela nos deixa incapacitados para qualquer atividade. É isso que Eliot vai chamar a ascedia de Baudelaire. Tá? A incapacidade de se sentir motivado por alguma coisa que não seja o próprio sofrimento. Mas o que é mais fantástico, o que é fantástico em Baudelaire, esse sofrimento nunca vai cair no confessional da poesia. Né? Desse sofrimento, Baudelaire tira uma teoria, Baudelaire tira uma poética. É fundamental reter isso, né? E no texto aqui do Auerbach, o que nos interessa vai até aqui, tá bom? Depois a gente vai partir para a última, quinta e última parte dessa aula.